Boa noite, meus irmãos. Graças e paz a todos. Alegria para nós estarmos aqui na presença do nosso Deus. Mais um domingo para juntos nós o adorarmos, celebrarmos a sua ressurreição, louvarmos o seu santo nome, aprendermos um pouco mais da sua palavra e assim também sermos edificados. Somos edificados com os louvores, somos edificados com cada ato de culto. Cada ato de culto tem por objetivo tornar o nome de Deus conhecido, declarar quem é o nosso Deus, a sua grandeza e a sua majestade. Parece que o microfone está um pouco ruim, o Marcelo vai me ajudar aqui. Minha voz já é ruim, né? Microfone ruim. Irmãos, sem delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Joel. Joel capítulo 2, verso 12 ao 19. Nós estamos no mês que é chamado aí de Setembro Amarelo, e o pastor objetivou falarmos esse mês sobre questões que nós como seres humanos enfrentamos, que muitas vezes são causas, né? Esse mês tem por objetivo também enfatizar, é um mês que serve de campanha contra o suicídio. Então o pastor, né, como eu disse, tem objetivado falar sobre essas questões. Ele falou no domingo passado sobre cultivarmos hábitos mentais saudáveis, e hoje nós vamos falar sobre cultivar hábitos espirituais saudáveis. Então nós vamos ler Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 12 ao verso 19. A minha versão é um pouco diferente, mas os irmãos podem ou ler nas Bíblias de vocês ou acompanhar aqui no Data Show. Diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos, libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo ou do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, e compadeceu-se do seu povo, e o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto e o azeite. O mosto aqui pode ser traduzido como vinho também. E deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre os gentios ou entre as nações. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela leitura da sua palavra, e apenas a leitura dela, Senhor, já edifica os nossos corações, já fala aos nossos corações, mas pedimos humildemente que o Senhor mais uma vez nos instrua, nos exorte, nos ensine, Senhor, e guarde o nosso coração de andarmos segundo os nossos próprios caminhos. Seja o nosso pastor, seja o nosso mestre, usa o teu servo que vai expor a sua palavra, que ele possa ser fiel, que ele possa ser reto na exposição das Escrituras, Senhor, e assim nós sejamos edificados conforme a tua vontade. Fica conosco, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A noite da alma. Esse era um termo usado pelos puritanos quando eles queriam se referir a uma espécie de abatimento espiritual que muitos cristãos enfrentam em meio à caminhada da sua fé.
Se trata daqueles momentos em que a vida ela se torna escura, aqueles momentos em que nós não conseguimos enxergar a luz no fim do túnel. E diferente da teologia da prosperidade, que nos ensina dentro do evangelicalismo moderno que cristãos não passam por esse abatimento, eu chamei de cativeiro da alma, ou como os puritanos diziam, da noite da alma, a Bíblia nos relata várias situações em que grandes homens de Deus foram submetidos ou passaram por esse abatimento espiritual. Isso faz parte da vida. Nem sempre nós vamos levantar pela manhã bem, nem sempre nós vamos ver sentido nas coisas, nem sempre nós sentiremos alegria e prazer em tudo que nós fazemos. E boa parte dessa situação se dá pela natureza ou pela dimensão da nossa vida espiritual. A verdade é que muitas causas desse desespero, dessa angústia humana, procedem de uma vida espiritual muitas vezes desarmoniosa com os padrões que Deus estabeleceu. A minha tese nesta noite é ensinar para nós que muitas vezes nós sofremos esse abatimento espiritual como fruto e como consequência dos nossos próprios pecados. A teologia da prosperidade, mais uma vez citando aqui, ela ensina que nós somos sempre a vítima, e que todo mundo, e que todo o universo, às vezes ele chama até de cosmos, né, está militando contra nós. Mas o que a Bíblia nos ensina é que boa parte, se não todas as justificativas para os nossos sofrimentos e abatimento espiritual se vêm dos nossos próprios pecados. O profeta Jeremias disse isso: de que se queixe o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Irmãos, nem sempre a punição divina, nem sempre o fardo que nós carregamos acontece de maneira neutra. Às vezes o próprio pecado já é o fardo que muitos de nós carregamos. Quantas pessoas elas chegam ao ápice da tristeza e da dor e da culpa e do peso dos seus próprios pecados, chegam ao ponto de não aguentar mais e tirar de si o próprio fôlego de vida. Mas quando nós olhamos para esse texto sagrado, nós observamos que o sofrimento em si, propriamente dito, esse abatimento espiritual, ele pode ter várias causas. Há a causa que nós chamamos de causa natural, ou seja, às vezes nós sofremos por causa da condição do mundo caído. O próprio Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Nós temos estudado na escola dominical com os jovens que esse choro diz respeito a observar a condição do mundo caído. Fome, miséria, tristeza, mentiras, roubos, assassinatos, homicídios, suicídios, traições e tantas outras coisas que nós vemos no mundo que trazem sobre nós essa pressão e esse abatimento espiritual. Que dirão as enfermidades, o próprio deteriorar do nosso corpo, o envelhecer, as doenças e tantas outras coisas que vêm sobre nós e que nós sofremos por conta disso. Existe o sofrimento que nós podemos chamar de circunstancial, que é aquele sofrimento que acontece por causa da circunstância. Quantos são acometidos de algum acidente que eles não têm culpa? Você vai na padaria pela manhã e de repente alguém embriagado atravessa a rua com um carro e te acerta. E você então para em uma cadeira de rodas. Ou você de repente começa a sentir uma dor no seu corpo e faz um diagnóstico e percebe que há um câncer alojado lá. E você sofre com isso, precisa tratar dessa enfermidade. São sofrimentos que a própria circunstância causa. Existe um sofrimento também chamado de probatório, que é aquele sofrimento que vem do próprio Deus. Lembra-se de Jó? Quando ele foi abatido, ele foi esmagado, não por outro, mas pelo próprio Deus, que autorizou que Satanás fosse e tocasse em tudo que ele tinha, e até mesmo no seu próprio corpo,
e colocasse enfermidades, e matasse os seus filhos, e tomasse os seus bens e tudo que ele tinha, e a única coisa que lhe sobrou foi um caquinho de telha para se coçar, porque nem mesmo a sua esposa ficou ao seu lado, dizendo: amaldiçoa o seu Deus, e morre. E existe também, irmãos, um sofrimento que é chamado de sofrimento culposo, que é aquele sofrimento, e é aqui que eu quero me deter, que ele advém da nossa própria culpa, um sofrimento que é resultado das nossas próprias decisões, um sofrimento que é resultado das nossas próprias inclinações carnais. Quando nós olhamos para o livro do profeta Joel, o livro do profeta Joel foi escrito, alguns teólogos dizem que o profeta Joel talvez tenha sido um dos primeiros profetas escritores. Talvez ele tenha precedido até mesmo o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, esses profetas que escreveram aí as suas profecias. Alguns teólogos dizem que esses profetas que eu citei, Isaías, Jeremias, Ezequiel, inclusive usam o profeta Joel para escrever os seus livros. É ele quem profetiza a descida do Espírito Santo, usado pelo apóstolo Pedro lá em Atos capítulo 2, isso também está em Joel capítulo 2, e ele mostra nesse livro o intenso desejo de Deus de cultivar comunhão com o seu povo. Ele narra aqui, irmãos, pasmem, a história do povo de Israel, que num dia foi acometido de um ataque, de um enxame de gafanhotos, que destruiu toda a plantação dos judeus que habitavam nas terras de Israel. Os irmãos sabem que eles viviam da agricultura, viviam do seu plantio, de 3 elementos que ele cita aqui no versículo 19, do trigo, do azeite e do vinho, e todas essas plantações, esses cultivos que eles demoraram para colher dos seus frutos, em um dia, foram dissipados, destruídos por uma nuvem de gafanhotos que invadiu a terra de Israel. E na cultura antiga, quando eles viam as suas plantações serem destruídas, ou eles não podiam colher os frutos das suas plantações, eles logo entendiam que os deuses estavam irados com o povo. Obviamente, quando se trata da nação de Israel, nós estamos falando de Yahvé. Eles logo deduziram: Yahvé está furioso conosco. A verdade é que Israel havia se envolvido no emaranhado de pecados, no emaranhado de relações pagãs, com nações pagãs, com casamentos pagãos, com cultos pagãos, adorando deuses pagãos. Muitos dos judeus sacrificavam os seus próprios filhos a um deus chamado Moloque. As suas crianças eram queimadas vivas a esse deus. Alguns se encurvavam diante de deuses da fertilidade, como Tamuz, esperando gerar filhos. Outros adoravam, leia o livro de Ezequiel no capítulo 8, que você vai ver isso. Alguns adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam as estrelas. Alguns buscavam na bruxaria, no misticismo, resposta para as calamidades da vida. E tudo isso, irmãos, acendia a ira do Deus Criador dos céus e da terra. E por conta disso, a Bíblia diz que Deus envia então esse enxame de gafanhotos. Alguns teólogos vão dizer aqui que é uma alegoria, que é uma figura para se referir ao Império Babilônico que invadiria as terras de Israel, mas esse não é o assunto que nós vamos tratar aqui. A grande verdade, eu quero que os irmãos se atentem para isso, que esse é o meu ponto aqui essa noite, é que havia uma sensação de impunidade no meio do povo de Israel. Eles achavam que Deus não estava vendo os pecados nas quais eles estavam se envolvendo. Eles achavam que Deus havia, inclusive, irmãos, abandonado as terras de Israel. Eles achavam que Deus estava distante, que Deus estava longe demais, que Deus não estava se envolvendo com a nação, ao ponto de eles terem que buscar falsos deuses e todas essas relações pecaminosas que traziam tristeza para o coração de Deus. E na verdade, o envolvimento de Israel com o pecado fazia com que o povo mais e mais merecesse o castigo que viria das mãos do próprio Deus. Há vários textos, irmãos, que falam que o nosso Deus é longânimo, que o nosso Deus é paciente, que o nosso Deus é tardio em irar-se, que o nosso Deus é demorado, mas há vários textos também que nos ensinam que Deus tem um limite de paciência. Deus disse para Abraão que ele peregrinaria em terras estranhas até que o limite da iniquidade dos amorreus chegasse ao extremo. Deus estava como que em um recipiente,
guardando todos os pecados dos cananeus, dos povos de Canaã, até chegar o momento em que a invasão de Israel justificasse os pecados nas quais eles estavam envolvidos. Isso até mesmo no Novo Testamento, quando Paulo se refere aos judeus, aos falsos judeus, ele diz que eles enchiam sempre a medida dos seus pecados. O que Paulo tem em mente é exatamente isso, que Deus estava olhando de canto, observando cada comportamento, cada atitude dos judeus, inclusive em levar o Filho de Deus à cruz, e que isso não ficaria impune. Irmãos, às vezes nós nos envolvemos com pecados, às vezes nós nos envolvemos com coisas que desagradam a Deus, e o resultado não vem de maneira imediata, mas o resultado vem. Eu sempre costumo dizer que quando nós pecamos, se atente para isso, alguma coisa ruim sempre acontece. Por mais que nós não vejamos os resultados imediatos, por mais que nós não vejamos um anjo descer do céu, voando nas asas do vento, com uma espada de fogo para colocar na nossa garganta e dizer, eu vou te matar porque você pecou, alguma coisa ruim sempre acontece. E lembre-se, você nunca peca sozinho. Quando você se envolve com algum pecado, por mais que você tenha praticado lá na madrugada, na frente do celular, quando seu esposo não está perto, quando o seu pastor não está lá para te ver, quando seu amigo, sua amiga, seu colega, enfim, seu namorado, sua namorada não está lá para ver você, quando ninguém está perto, existe um Deus que tem 7 olhos, diz a Bíblia, como chamas de fogo, óbvio que isso figuradamente falando, e ele penetra todos os quadrantes da terra, não há um centímetro, como diz Abraham Kuyper, deste mundo em que Cristo não perscrute e diga, isso é meu, eu sei o que está acontecendo. E quando nós pecamos, nós fazemos com que nós venhamos a sofrer, e que outras pessoas venham a sofrer. A verdade, irmãos, é que a psicologia e a falsa teologia e as falsas filosofias estão dizendo para as pessoas nesse mundo que elas estão sofrendo porque elas são vítimas, que elas estão sofrendo porque está todo mundo contra elas, quando na verdade muitas delas estão sofrendo porque se envolveram com pecados graves, com coisas que o próprio pecado acaba sendo a punição para o seu envolvimento com essas coisas. E o que acontece quando Deus então olha para Israel? Irmãos, isso é o modus operandi de Deus. Deus envia o povo para o exílio. Foi assim desde o Éden, foi isso que nós falamos na EBD hoje. Quando Adão pecou, o que aconteceu? Deus enviou Adão para o exílio. Ele ficou peregrinando fora das terras do jardim do Éden. Quando Israel pecou, ele foi parar sob a opressão do Império Babilônico. Depois os persas, depois os gregos, depois os romanos. Em tudo isso, os poderes das trevas, Satanás e seus asseclas, estavam com suas unhas cravadas no povo de Deus, sugando a virtude, sugando a honra, sugando o compromisso que eles deveriam expressar no seu relacionamento pactual com Deus. E não pense que nós estamos distantes disso. A sociedade sofre na política, sofre na economia, sofre na família, sofre nos relacionamentos, nos casamentos, sofre na igreja, sofre em tudo. Por quê? Porque nós, quando eu digo nós, eu me refiro de maneira genérica, nós seres humanos estamos envolvidos em pecados e somos lançados ao exílio como disciplina e como consequência dos nossos próprios pecados. Veja, o texto que nós acabamos de ler aqui diz assim: agora mesmo diz o Senhor. Não é isso que diz o verso 18? Verso 12? Agora mesmo diz o Senhor. Isso significa dizer que o cultivar dessa vida espiritual saudável é uma das maiores necessidades da igreja. Irmãos, nós não precisamos de tecnologia. Tudo isso é bom, né? Nós não precisamos de bons oradores. Nós não precisamos de envolvimento com as coisas desse mundo. O que nós precisamos
é de Deus, é de Cristo. O que a igreja precisa é de Jesus Cristo, de uma renovação espiritual, de um avivamento. Eu tenho visto notícias de pastores, e não são poucos, principalmente depois da pandemia, que tiraram a sua própria vida. Crentes. Eu não vou entrar no mérito aqui, se eles foram para o céu ou não, eu sei que essa é uma discussão polêmica, mas o que faz com que essas pessoas cheguem a esse ponto? E, de acordo com esse texto aqui, o que fez com que Israel fosse penalizado foi o envolvimento com seus próprios pecados. E como então nós podemos sair desse cativeiro? Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Às vezes a gente olha para as pessoas, irmãos, talvez você nem saiba, mas a pessoa que está ao seu lado, ela pode estar vivendo a noite da alma. Às vezes a pessoa que está lá na sua casa, pode estar vivendo o cativeiro da alma, o desespero, a vergonha de reconhecer que está fraco, o medo de pedir ajuda, a vergonha de ser exposto, por ter que reconhecer que está fraco na fé, de mostrar que está frágil. E como eu disse, o exílio e a pressão dos poderes do mal não vão pensar duas vezes antes de sentar ao seu lado e dizer: que tal tirar a sua vida? Que tal acabar com isso logo? O sofrimento vai acabar. Que tal acabar com o seu casamento? Termina isso logo. Acaba com isso. E como nós podemos sair desse cativeiro? De acordo com o texto aqui, primeiro, nós saímos do cativeiro quando nós nos convertermos dos nossos pecados. É isso que a Bíblia diz. Eu sei que parece andar na contramão, né? Enquanto a pregação da autoestima diz assim: vá para o espelho e diga: eu sou mais do que vencedor. Enquanto a pregação dos coachings estão dizendo: ei, você nasceu para vencer. Você vai desfrutar de tudo de bom nessa terra. Aí vem o pregador, né, do domingo e fala: não, na verdade você tem que se converter dos seus pecados. É isso que o texto diz. Ainda agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Veja, como vimos, essa inquietação e esse sofrimento todo, muitas vezes a rebeldia pecaminosa. E Jeremias disse, como eu já citei: de que se queixa o homem vivente? Do que o homem reclama? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esse é o grande problema da psicologia secular e da teologia coaching. Essas perspectivas dizem que nós somos a vítima, quando na verdade nós somos os culpados. Aí você pergunta: tá bom, Bruno, eu preciso me converter, mas o que é conversão? A palavra conversão, ela quer dizer mudança de mente, ou mudança de direção. Não se trata apenas de uma condição psicológica, se atente para isso. Não se trata apenas de reconhecer a sua culpa. Se trata de tomar uma decisão de parar de pecar. Essa é a verdade. É isso que Deus estava querendo que o povo fizesse. A conversão, ela passa pelas 3 faculdades humanas: intelecto, emoções e vontade. Com o intelecto, nós reconhecemos que nós estamos errados. Nós olhamos para a Escritura, percebemos que nós estamos errados e reconhecemos isso. Com as nossas emoções, nós sentimos tristeza. A mesma tristeza que Pedro sentiu, que depois de praguejar Jesus e ver o rosto desfigurado do nosso mestre, e Jesus olhar para ele depois de o galo ter cantado, ele ter negado o nosso mestre, a Bíblia diz que ele sentiu tristeza. E chorou. Chorou. E nós, às vezes, irmãos, nossas orações de confissão são tão vazias, que não conseguimos derramar uma lágrima. E o texto diz: convertei-vos a mim com jejuns, com choro e com pranto. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Tem gente que chora assistindo novela da Globo.
Tem gente que chora ouvindo a música do Zezé de Camargo e Luciano. Tem gente que chora assistindo anime. Não estou dizendo que isso é errado, não. Essas coisas emocionam a gente. Mas nós não choramos pela nossa condição. Pela nossa condição de muitas vezes estarmos envolvidos em coisas que desagradam a Deus. Deus está nos convocando aqui essa noite a chorarmos por nossos próprios pecados. Daniel diz assim: a nós, Senhor, pertence o corar de vergonha. Sabe o que ele está dizendo? Nós temos que ficar vermelho. Sabe quando a pessoa fica vermelho de vergonha? Diante da tua beleza, da tua santidade, da tua majestade, da tua glória. O que resta a nós é sentir vergonha de quem nós somos. Vergonha porque não oramos. Vergonha porque não lemos a tua palavra. Vergonha porque não damos testemunho da fé. Vergonha porque não conseguimos abandonar pecados que nós guardamos, que nós domesticamos e escondemos debaixo do tapete. Pecados que nós cometemos e fingimos que está tudo bem. Pecados que nós carregamos desde a nossa tenridade. Pessoas que já estão velhos e ainda são orgulhosos, mentirosos, adúlteros, fornicadores, maldizentes, fofoqueiros. E carregam isso dia após dia. E já estão corcundas por causa do peso do pecado que está carregando. E quando Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tem pessoas que estão corcundas, porque estão carregando o peso dos seus próprios pecados. E a alma que pecar, diz a Bíblia, essa morrerá. E é engraçado que quando nós falamos de conversão, nós logo pensamos de pecadores, de pessoas que não conhecem a fé evangélica. Esse texto não está falando de um povo dos gentios. Esse texto está falando dos judeus. O povo que havia experimentado, os irmãos já conhecem a história de capa a capa. O povo que havia experimentado os grandes feitos do Senhor, a libertação do Egito, a graça de Deus sendo derramada a eles, diuturnamente. E assim, eles ainda teimavam contra Deus. Eles ainda insistiam. Segundo Crônicas 7,14, você pode colocar aqui para mim, já? Segundo Crônicas 7,14. Irmãos, eu quero que os irmãos se atentem para esse texto. Eu quero que os irmãos tomem esse texto para a sua vida, para a minha vida. Vamos tomar esse texto para nós. O texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para experimentar esse refrigério espiritual, irmãos, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. E essa conversão, diz o texto, deve ser de todo o coração. Sabe o que é isso? Nós não podemos nos apresentar diante de Deus de maneira fingida, hipócrita. Porque nós podemos enganar as pessoas. Nós podemos enganar as pessoas. Nós podemos fingir que está tudo bem. Fingir que somos espirituais. Mas Deus diz que nosso arrependimento deve ser de todo o coração. Ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Era costume dos judeus, principalmente os mais zelosos, que depois foram chamados de fariseus na época do segundo templo, que quando eles achavam que alguma coisa escandalosa estava acontecendo, alguma coisa pecaminosa na mentalidade deles estava acontecendo, eles rasgavam as vestes. Isso de maneira pública, como um sinal de que estavam arrependidos. Mas Deus conhecia o coração deles. E o próprio Jesus, citando Isaías, diz: esse povo me busca apenas com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim.
Jeremias conclama o povo a circuncidar o seu coração. Porque é de lá que procedem as saídas da vida. E é isso que eu estou desafiando os irmãos aqui essa noite. A rasgar o coração diante de Deus. A chorar pelas nossas misérias. É isso que Tiago diz. Tiago capítulo 4, verso 8 ao 10 diz o seguinte: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, e converte o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Eclesiastes capítulo 7, verso 3 diz isso. Melhor a tristeza do que o riso, porque da tristeza do rosto se faz melhor o coração. Bruno, você está pregando um sermão para eu ficar triste? Sim. Às vezes o caminho para experimentar um refrigério e um grande avivamento espiritual, a vida espiritual saudável, começa quando nós nos convertermos de todo o nosso coração e lamentarmos pela nossa condição pecaminosa. O texto também diz que para sairmos desse cativeiro nós temos que colocar Deus como prioridade. Isso está do verso 15 e o verso 16, quando o profeta Ageu diz assim: tocai a trombeta em Sião, santificai em jejum, convoquem uma assembleia, congreguem o povo, santifiquem a congregação, ajuntem os anciãos, as crianças, até mesmo os que mamam. Olha isso. Ele diz: sai a noiva, o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Sabe o que ele está dizendo aqui? Até quem estava em lua de mel deveria sair da sua lua de mel e ouvir o soar da trombeta. A trombeta em Israel era chamada, ela era tocada para várias motivações, com várias razões, para guiar o povo no deserto, para alertar sobre algum acontecimento, alguma invasão, para chamar o povo para congregar em algum lugar, para receber alguma orientação do líder, Moisés, Josué, ou algum juiz, ou algum profeta. E também o apóstolo Paulo diz que a trombeta será usada para anunciar a vinda do Senhor. E assim todo o povo de Deus também será congregado para o arrebatamento da igreja. O que significa isso? Que Deus está nos dizendo que nós devemos ouvir o soar da trombeta. Congregar o povo significa dar prioridade. É hora de prestar atenção no que Deus tem a nos dizer. É hora de parar de dar prioridade para as coisas desta vida, para as coisas do mundo, e priorizarmos o reino de Deus, conforme o próprio Jesus nos ensinou. Que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Ele disse que nós devemos congregar o povo, ou seja, irmãos, experimentar esse avivamento, esse refrigério, também acontece de forma corporativa. Eu costumo dizer que esses dias de noite da alma, eles vêm e nós nos sentimos abandonados. Nos sentimos sozinhos. E às vezes as pessoas não compreendem o que está acontecendo no nosso coração. E são nessas horas que nós precisamos de verdadeiros amigos. Amizades honestas, sinceras, que orem por nós, que inclusive, preste atenção nisso, dizem quando nós estamos errados. Amigo de verdade é aquele que te aproxima de Deus. É por isso que Deus diz: congreguem o povo. Há um aspecto corporativo no avivamento também. Numa vida espiritual saudável, há uma dimensão corporativa. Ninguém tem vida espiritual saudável distante da igreja. Ninguém tem vida espiritual saudável com amigos pagãos, com pessoas que te ensinam a entristecer a Deus. Não tem como. Congreguem o povo, fiquem juntos para ouvir o que Deus tem a dizer. É isso que o profeta Joel está ensinando. Santifiquem a congregação. Percebem isso, irmãos? Percebem? Olha aqui para mim. Percebem como há também um aspecto corporativo nas consequências do pecado?
Quando Acã pecou, depois de destruírem Jericó, e ele escondeu os utensílios daquela cidade amaldiçoada debaixo do tapete da sua tenda, e depois Israel perdeu para uma cidade pequena. Josué disse: 4.000 homens são suficientes para vencer a cidade de Ai, não precisa mandar uma multidão. Mandou os 4.000 homens, voltaram desbarateados, não sabiam o que aconteceu, e Deus disse para Josué: Josué, Israel pecou. Engraçado que Deus não diz Acã pecou, ele diz Israel pecou. E Paulo diz no Novo Testamento que quando um membro do corpo está doente, todos padecem. Já parou para pensar nisso? Que talvez nós estejamos vivendo um cativeiro espiritual por causa de pecados no meio da igreja? Percebe a seriedade disso? Em que todos padecem. É hora de lamentarmos os nossos pecados. Toda alegria terrena deve cessar diante dessa necessidade. Toda busca pelas coisas e prazeres desse mundo devem ser deixadas de lado. É hora de ouvir o soar da trombeta e priorizar o que Deus tem a nos dizer. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração, disse Agostinho, anda inquieto enquanto não descansar em ti. O que você precisa é de Cristo. O que você precisa é de Deus. O que você precisa é de comunhão com Deus. O homem só se sente pleno. O homem só se sente satisfeito. O homem só terá uma vida espiritual saudável quando ele estiver em plena comunhão com o seu Criador. Se você não estiver em plena comunhão com o seu Criador, se você não consegue ouvir o soar da trombeta, se você não consegue congregar com o povo, se você não consegue se santificar com o povo, se você não consegue abandonar a alegria desse mundo para ter prazer e satisfação em Deus, Satanás vai colocar a sua unha em você e vai te oprimir, e vai te maltratar, e vai te envergonhar, até que você não tenha prazer na vida. O homem só tem prazer na vida quando ele está em total plenitude de comunhão com o seu Criador. Devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus. E por fim, irmãos, no verso 17, para sairmos do cativeiro, nós precisamos aprender a orar a Deus. O texto diz: chorem os ministros do Senhor, os sacerdotes, entre o alpendre e o altar, e digam: Senhor, poupa o teu povo. Poupa o teu povo. Tenha misericórdia de nós. E na verdade, irmãos, nunca houve uma geração, talvez, de calvinistas como a nossa, que ora tão pouco. Toda terça-feira nós temos reunião de oração aqui. Eu sei que nem todo mundo pode estar, sei disso, mas muitas vezes nós somos displicentes com essa obrigação. Nós não oramos em casa com e por os nossos familiares, não oramos arrependidos dos nossos pecados. John Bunyan, ele diz o seguinte: oração é um sincero, sensível e afeiçoado derramar do nosso coração ou alma a Deus, através de Cristo, e no poder da assistência do Espírito Santo. Tais coisas, como Deus tem prometido, ou de acordo com a sua palavra, existem para o bem da igreja, com submissão em fé e para com a vontade de Deus. O nosso catecismo de Westminster diz o seguinte: a oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus em nome de Cristo, e com o auxílio do seu Espírito, e com a confissão dos nossos pecados, e um grato reconhecimento das suas misericórdias. E eles também ensinam, o nosso catecismo ensina como nós devemos orar. Eles dizem que nós devemos orar com apreensão da majestade de Deus, e com profunda convicção da nossa própria indignidade, necessidade e pecados, com os nossos corações penitentes, gratos e francos, com entendimento, com fé, com sinceridade, com fervor, com amor, com perseverança, esperando nele com humildade, submissão à sua vontade. Devemos orar para Deus nos poupar.
Quando a gente fala assim que, eu já vou encerrar, irmãos, a gente fala assim, nós cremos em Cristo para sermos salvos. Você é salvo do quê? Já parou para pensar nisso? Do que você é salvo? Alguns pensam que nós somos salvos do diabo, do inferno. Não, nada disso. Nós somos salvos do próprio Deus. A Bíblia diz que nós éramos por natureza, por nascimento, filhos da ira de Deus. Por isso nós devemos nos arrepender e orar, suplicar, para que Deus não pese a mão sobre nós. Mas Bruno, isso é coisa para pecadores ímpios. Não. O apóstolo Pedro diz que chegou a hora de Deus começar o juízo pela sua própria casa. O autor aos Hebreus, falando para o povo da nova aliança, ele diz assim: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Já parou para pensar? Você, naquele dia, quando o chão sumir dos seus pés, quando não houver teto sobre a sua cabeça, e você estiver diante de um Deus santo, absolutamente santo, que conhece todos os seus pecados, e nada do que você diga vai poder justificar as coisas ruins que você fez. É hora de nós orarmos a Deus e suplicarmos para que Ele nos poupe, para que Ele não pese a mão sobre nós. E o texto diz que o povo deveria orar também para que o nome de Deus não fosse envergonhado. Veja a preocupação do profeta Joel no verso 17, no finalzinho. A preocupação dele é com a vergonha do povo de Deus e também para que os gentios não dissessem assim: onde está o Deus de vocês? Irmãos, nada traz mais vergonha para o nome de Deus do que uma igreja e crentes envolvidos em pecados. Nós devemos orar também para que o nome de Deus seja santificado, para que a dignidade de Deus seja preservada. Jeremias 33:3 diz isso: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E o texto conclui então dizendo que Deus responderia o povo. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus responde o seu povo. O texto diz no verso 19: eis que vos envio o trigo, o azeite e o vinho. Esses três elementos, como eu disse, eles têm um significado metafórico importantíssimo para a teologia bíblica. O trigo, eles faziam o pão. Com o mosto, eles faziam o vinho. E com o azeite, eles usavam para perfumaria, usavam para os sacrifícios e tudo mais. Tudo isso tem valor simbólico. O trigo é o pão e o pão é a palavra. Jesus mesmo disse que Ele é o pão vivo que desce do céu. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado, Deus envia Cristo para a sua igreja. Mais e mais de Cristo. Mais e mais e mais da palavra. Mais e mais e mais da verdade. Ele envia o vinho, que era a alegria. O salmista diz que Deus alegra o coração do homem com o vinho. E o vinho também é a alegria da salvação. Como o próprio Davi disse: Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. O apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito traz a alegria da salvação. E também o azeite, que é também símbolo do Espírito de Deus. O apóstolo João disse que nós fomos ungidos com este Espírito, que nos traz conhecimento ao ponto de nós não precisarmos que ninguém nos ensine. É uma capacitação do Espírito para obedecermos a sua vontade, como aconteceu em Atos capítulo 2, quando o Espírito de Deus desce sobre a igreja, capacita a igreja, dando ousadia, coragem e poder para anunciarmos o Evangelho. E é isso que Deus prometeu para nós quando nós estivermos no cativeiro da alma e nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos a Deus em prioridade e orarmos clamando a Deus para que priorize, para que poupe o seu povo. Deixa eu aplicar com 3 coisas aqui, eu já encerro. Primeiro, há algum pecado que você precisa abandonar? Você não tem que carregar esse fardo. Você não precisa carregar esse fardo. Jesus quer que você coloque esse fardo aos pés da cruz. Nós lemos aqui hoje: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Não existe abismo fundo demais que Deus não possa estender a mão para te alcançar. Paulo foi um grande perseguidor da igreja. Ele mesmo se autodenomina como o pior de todos os pecadores, ou maior de todos os pecadores, e se tornou perseguido por causa de Cristo. Homem mau. Então, a chance para qualquer um de nós aqui. Segundo, há coisas na vida, hoje, na sua vida, que te trazem mais satisfação do que o próprio Deus? Há coisas na sua vida que você prioriza mais do que Deus? O seu prazer pessoal, a sua dignidade, o seu dinheiro, o seu trabalho, o seu casamento, os seus filhos? Qual é o ídolo que você colocou no trono que pertence ao Senhor? Isso vai causar muito sofrimento para você. Tomás de Aquino disse que há um espaço no coração do homem que só pode ser preenchido, é tão profundo, tão grande, tão infinito, que só pode ser preenchido por Deus. E essa é a razão do sofrimento de muitas pessoas. E terceiro, quanto tempo você tem passado em oração, clamando a Deus, buscando a Ele, se arrependendo das suas misérias, dos seus pecados? Às vezes chamam os calvinistas de arrogantes, mas na verdade os calvinistas são aqueles que reconhecem, os verdadeiros calvinistas são aqueles que reconhecem que não há nada, absolutamente nada de bom em nós. O que nós precisamos é de um libertador, como foi Moisés, como foi Josué e, por fim, como foi o nosso Salvador, que nos transporta do reino das trevas, do cativeiro da alma, para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus. E Deus deseja tirar você hoje desse sofrimento e trazer você de volta para viver uma vida espiritual saudável, uma vida vibrante, uma vida alegre, uma vida que traz alegria para Deus e traz alegria para a sua alma também. Curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, como é bom ouvir a sua palavra, Senhor. Como é bom saber que, mesmo nos dias mais escuros, mesmo nas noites mais sombrias, mesmo nos dias mais solitários, Senhor, o Senhor tem preparado para nós um socorro. Como disse o salmista, o Senhor é socorro presente, bem presente no dia da angústia. Ó Deus, poupa o teu povo, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, que estão envolvidas com um emaranhado pesado de pecados, e nós desconhecemos, Senhor. Às vezes estão entre nós, às vezes não. Às vezes são os nossos familiares, amigos, parentes, irmãos em Cristo, que estão com a mente embrutecida, com o coração entenebrecido, cauterizado, por envolvimento com coisas que desagradam ao Senhor. Ó Deus, arrebata-os do fogo, Senhor, nesta noite. Lembra-se do teu povo, Senhor. A nós pertence o corar de vergonha. A nós, Senhor, pertence o reconhecer as nossas transgressões, ó Deus. Perdoa porque não oramos como deveríamos orar. Perdoa-nos porque não buscamos o Senhor como deveríamos buscar. Perdoa-nos, Senhor, porque não amamos o Senhor como deveríamos amar. Perdoa-nos porque não conseguimos atingir, ó Deus, a expectativa que o Senhor tem de cada um de nós. Perdoa-nos, ó Deus. Envia-nos o trigo, envia-nos o azeite, envia-nos o vinho, Senhor. Traga alegria para o teu povo, avivamento, vida espiritual saudável. Liberta-nos, Senhor, desse cativeiro maldito, das forças do império das trevas, que muitas vezes nos acometem, Senhor. Que o nosso culto não seja um culto frio,
desanimado, cansado, pesado, por causa dos nossos próprios pecados. Que nós não sejamos cegos pelos nossos próprios pecados. Que nós não sejamos frios, Senhor, ó Deus, por causa dos nossos próprios pecados. Que nós não estejamos insensíveis, ó Deus, por causa dos nossos próprios pecados. Que nós não estejamos ocupados demais, cansados demais, por causa de fardos que carregamos, que o Senhor nunca nos autorizou a carregar. Eu oro para que o Senhor restaure o seu povo, Deus. Restaura a sorte do seu povo, Senhor. Que nesta igreja, Deus, haja homens e mulheres fortalecidos na força do Senhor. Que nesta igreja haja homens e mulheres arregimentados com toda a armadura de Deus. Homens e mulheres de oração. Homens e mulheres cheios do seu Espírito, que amam o Senhor. Homens e mulheres com a vida espiritual vibrante, com alegria, Senhor, celebrando a vitória por saírem desse cativeiro que tem sido, Senhor, razão de muita opressão, de muita tristeza, de muita angústia, e que inclusive muitos deles, Senhor, têm chegado ao ponto de não ter prazer na vida, de não ter prazer nas coisas boas que o Senhor tem dado a cada um de nós, que não conseguem desfrutar, ó Deus, de alegria, de estarem na sua presença. Quantos vêm para o culto, Senhor, ouvem a sua palavra, domingo após domingo, ó Deus, e não conseguem sair deste cativeiro, estão frios, estão apáticos, não sentem prazer no domingo do Senhor, não sentem prazer em fazer os seus devocionais, não sentem prazer em abrir a sua palavra, já não sente mais, já não vem mais o brilho nos olhos, Senhor, ao verem as maravilhas que o Senhor tem operado no meio do seu povo, já não cantam com alegria. Quantos, Senhor, estão bocejando, desanimados, caminhando encurvados, porque estão cansados demais para participar da grande festa que o Senhor tem, o banquete que o Senhor tem dado a cada um de nós. Livra-nos desse cativeiro, Deus. Poupa o teu povo essa noite. Não nos deixe, Senhor, estarmos vazios da sua presença, mas nos perdoe e renova. Sopra o seu Espírito, Deus. Ó Deus, sopra o teu Espírito. Converte-nos a ti, ó Deus, como disse o profeta, e nós nos converteremos. Tira com mãos fortes, Senhor, esse emaranhado, essa raiz de amargura, essa falta de perdão. Quanto, Senhor, meu Deus, tem tido medo de vir para a igreja, porque sabem, assim como o sumo sacerdote Josué, que estão com as suas vestes sujas, e tem vergonha como Adão de comparecer diante da sua presença. Ó Deus, traga essas pessoas, liberte-as pelo poder das suas poderosas mãos, Senhor. Quantos jovens envolvidos com pecados que desagradam o Senhor, quantos casamentos em que Satanás tem instruído pessoas para falarem de maneira orgulhosa, arrogante, insubmissa, e isso interfere na comunhão do teu povo, na espiritualidade do seu povo. Quantas pessoas envolvidas nos seus trabalhos com coisas que entristecem o Senhor. Ó Deus, santifica-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor. E então veremos a provisão do Senhor. Veremos os resultados dos nossos plantios. Veremos o pão, veremos o trigo e veremos o vinho do Senhor. Os grandes sinais que o Senhor prometeu ao seu povo. Essa é a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.